Oi, minha gente, tudo bem? Como a lei da atração vem trabalhando na minha vida? Uma das coisas, que me deu um despertar para a lei da atração foi esse livro aqui, ó. O Segredo, de Rhonda Byrne. Ele tem alguns autores, né? Um deles que eu conheço, que eu acompanho, é o Bob Proctor, tem o Dr. Joe Vitale e tem alguns outros também. Esse livro aqui, eu li ele quando eu estava na Alemanha. Eu li ele, se não me engano, em 2018, 2019. Eu estava numa viagem, né? Que a minha tia me presenteou, ela mora lá. E aí, passei 2 meses e ela falou, eu tenho esse livro, você quer ler? Eu falei, deixa eu conhecer. E como eu ficava uma parte sozinha na casa dela, então eu consegui ler esse livro em uma semana, porque ele, assim, despertou uma luz que eu nem imaginava, que eu já fazia isso na minha vida, porém eu não sabia que se chamava, a Lei da Atração. Tem um outro livro dela também que eu quero comprar, mas eu ainda não comprei. Para quem gosta, e quer aprofundar mais nessa parte da Lei da Atração, ele é muito bom. Por quê? Porque ele te ensina a escrever com detalhes. Quando eu comecei, a praticar. Quando eu comecei a praticar, eu tava lá na minha tia e eu tinha saído do meu serviço, porque eles não queriam me dar férias e eu tinha ganhado essa passagem e já tava uma coisa desgastada onde eu trabalhava. Então eu falei, vou sair. E deu certinho, o prazo que eu saí com o prazo da viagem. Era meu sonho, fazer uma viagem internacional. Tanto é que eu tirei o passaporte antes mesmo de eu ter a passagem. Então, assim, eu já tinha na minha convicção que eu iria viajar de alguma maneira para algum lugar. Eu tinha saído de um relacionamento muito complicado. Então, assim, eu tava querendo mudança na vida. Foram várias mudanças radicais. Tanto é que aí, quando eu cheguei na Alemanha e minha tia descobriu, ficou sabendo que eu tinha saído do serviço, ela falou, não, então fica mais um mês. Então era para não ficar um mês, fiquei 2. Eu indico todo mundo, quem puder fazer uma viagem internacional, é a melhor experiência que a pessoa pode ter. Eu ainda não tenho condições, mas eu ainda quero muito fazer novas viagens, porque assim, você conhecer outras culturas é algo inexplicável, tem que viver essa experiência. E aí com isso eu comecei a praticar, eu tomei consciência de como funciona a lei da atração. Então no livro ele até ensina, eu lembro que eu tinha um caderninho que eu levei a anotar. Então cada página que eu lia, eu começava a anotar o que eu imaginava, o que eu queria. E aí uma das coisas na época era ter o meu próprio negócio, ter uma cafeteria e tal. Porém, como você tá aprendendo o processo, às vezes você não tem tanta clareza, Eu não tinha tanta clareza de como que seria essa cafeteria. Coloquei no papel, mais ou menos o que eu queria servir e tal. E passou-se alguns meses após a minha volta, acho que nem 2 meses, uma amiga me chamou, uma amiga de faculdade, falou assim, vamos abrir alguma coisa? E eu já tava com essa intenção, de abrir alguma coisa. Falei, vamos. Fizemos todo o processo, fomos atrás das coisas, do ponto. Porém, o lugar, como era perto de um hospital, e eu tenho uma certa facilidade, em sentir energia ali do ambiente e tal, eu me sentia muito pesada. Era um lugar, assim, que eu ficava assim, gente, era meu sonho ter um lugar, e eu não entendi por que eu sentia aquele peso. E aí, veio a pandemia, nós fomos obrigadas a fechar. Só que o que eu quero dizer com isso? Que a cafeteria, por mais que não deu certo, ela foi um processo que eu co-criei. Então, eu não soube, colocar com tanta riqueza de detalhes, porque era algo novo, que eu tava começando a me identificar. Então, assim, fui colocando, porque era um desejo naquela época que queimava no meu coração. Então, fiquei e tal. Tanto é que assim que a gente fechou, passou um tempo, ela conseguiu um trabalho, eu no dia seguinte também consegui um trabalho, então a gente fechou no mesmo dia a empresa. E aí, então, assim, o que é a lei da atração? É você saber o que você quer e colocar com maior riqueza de detalhes num papel, porque quando você coloca num papel, você materializa, de alguma maneira.
e aquilo ali, e tem o certo é esquecer, é colocar e deixar, mas fazer a ação, né? Lei da atração. Então, ação. A gente tem que deixar pra lá, mas a gente também tem que saber como agir para chegar lá. E aí, o que eu quero chegar é na questão da casa. Por quê? A casa foi também um processo de cocriação. Eu sempre tive o desejo de ter minha casa, de morar sozinha, né? No caso, eu não moro sozinha, eu moro, né, com meu digníssimo, que a gente não é casado, então é meu digníssimo. E aí, com isso, o que acontece? A gente saiu procurando lugares, até então era um sonho só meu, não era dele, ele nem queria, mas eu meio que forçava a barra, eu fazia a ação, né? Vamos dar uma volta ali. A gente saía andando nos bairros da cidade. E aí, esse bairro que a gente mora é um bairro que a gente gosta muito. E a gente sempre passava por ele porque a família dele alugava uma chácara, então era caminho. Tanto é que a casa é feita na rua que a gente sempre passava, mas eu não tinha nem ideia. Mas enfim, eu coloquei no caderno quando eu voltei. Falei, eu quero uma casa, assim, assim, assado. Claro que a casa, eu tenho um sonho muito alto. Então, eu já queria uma casa de 2 andares, toda mobiliada e tal. E aí, com o processo, eu fui entendendo que não era assim. Porém, eu nunca desisti da casa. Quando a gente começou a olhar terreno, olhar financiamento, eu não tinha emprego. Eu tinha fechado a empresa, então eu tava só com o meu com o CNPJ aberto. Nós não tínhamos dinheiro para a entrada da casa, né, do pagamento da documentação. Então, assim, não tinha nada a favor, mas eu sabia que o processo ia dar certo. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ir, né, para fazer a simulação. Nós fomos numa imobiliária que ela colocou a gente para baixo. Falou assim, não tem como vocês fazerem, porque eles não estão liberando, porque tinha acabado tava ainda no finalzinho da pandemia, então eles não estão liberando para CNPJ e lá. Nossa, eu fiquei arrasada. Mas aí a nossa sobrinha, ela tem uma casa e ela tinha ido numa, tipo uma conveniada da Caixa que é própria para isso, e aí nós fomos lá. Nossa, a moça assim, ó, o que a outra fechou de porta, essa abriu tudo. Mas é a questão, a gente não pode desistir, né? Porque um falou que não ia dar certo, que a gente ia deixar pra lá, né? Então, nós fomos nessa. Nossa, ela mostrou, me deu várias soluções. E aí, com isso, eu fui registrada, né? Efetivada no serviço que eu tinha arrumado. E aí, eu fiquei muito feliz, porque já era um passo. E aí, ela fez a simulação e foi aprovada. A simulação tinha, acho que, validade de 4, 5 meses. Eu sei que, assim, era um processo curto. E aí, ela indicou tanto engenheiro quanto imobiliárias, né? E uma das imobiliárias, que foi a que colocou a gente para baixo, entrou em contato. Só que a pessoa que vende, né, era o vendedor, corretor de terreno, era totalmente oposto da pessoa que faz a simulação. É assim, do Iapoca ao Chuí. E aí a pessoa que veio, né, mostrou os terrenos, ó, aí a gente conversou, falou, ó, a gente não tem o dinheiro ainda para entrada, mas eu tô há poucos meses no meu serviço, então ainda tô no processo de experiência. Isso foi mais ou menos novembro. Ainda tava aquela coisa da pandemia, a gente pegou o valor do terreno muito barato, com a graça de Deus. E aí o que acontece? Falou, não, eu consigo segurar para vocês até fevereiro. Eu falei, perfeito, fevereiro então vai dar certo. E deixei, né? Fui fazendo o meu processo, trabalhando e tal. E aí meu pai tinha um terreno à venda, que já fazia quase 2 anos que a gente estava tentando vender. E apareceu um corretor que tinha uma mulher que queria comprar aquele terreno. Não era nem o corretor onde que a gente tinha colocado o terreno. Falou assim, não, ela quer aquele terreno e tal. E aí em fevereiro saiu o dinheiro do terreno do meu pai. E aí meu pai me deu uma parte. E aí, com esse dinheiro, em fevereiro, a gente deu sequência, que era o último prazo que a gente tinha. Então, assim, eu falo assim, quando você está se movimentando, fazendo todo o processo, a lei da atração, ela vai, quando você já tem a intenção e começa a trabalhar, ó, intenção, tudo é ação. Então, não adianta a gente só colocar no papel, mas qual que é o processo? O que que eu preciso? Eu precisava ter um emprego, porque eu estava no CNPJ e eu não estava afim, eu tinha tomado birra de doce, eu não queria mais saber. A lei da atração de várias maneiras. Então, eu trabalho para aquilo acontecer. Eu primeiro penso o que eu quero.
e depois eu faço micro planos para aquilo acontecer. Então, a casa, tivemos dor de cabeça no processo porque a gente resolveu construir por conta própria, né? Que eu falo é porque a gente só contratou a mão de obra e os materiais, né? Essa parte de materiais, a gente que correu atrás. E aí o que acontece? Nós fizemos a ação, então depois tudo foi fluindo. A gente conseguiu um terreno com preço muito bom. A construtora era a que meu pai trabalha. No começo a gente teve alguns perrengues até meu pai vir pra cá, mas depois ele veio. Antes da gente conseguir, né, o terreno, tudo, todo domingo eu vinha aqui pro bairro. O Alisson, querendo ou não, a gente vinha pro bairro. E o que acontece? A gente sentava na avenida principal, tomava um sorvete e eu ficava imaginando aonde que poderia ser a nossa casa. E isso eu ainda nem estava trabalhando, mas eu tinha um desejo, eu queria e eu sabia que isso ia acontecer. Então, é a questão assim, se você quer, você tem convicção, pode ser que não saia perfeitamente da cor que você quer, ou do formato, que nem eu queria uma casa de 2 andares. Mas no processo eu vi que não. Só que eu já tenho a experiência de como é ter a minha casa. Eu criei a minha casa. Independente se ela é de 2 andares ou não. E outra, com o processo você vai mudando, você fala assim, mas precisa mesmo? Às vezes, que nem eu queria 2 andares porque eu vi a casa da minha tia e eu achava a coisa mais linda. Só que pra minha realidade aqui, 2 andares não ia fazer diferença. Entendeu? Ia ser um gasto a mais e a gente poderia fazer outras coisas. Então a gente investiu num porcelanato, investiu numa tinta. O fato da gente ter corrido atrás facilitou a gente pôr várias coisas que a gente gostaria. Coloca a intenção. Tá vendo que tudo tem a palavra ação? Então a nossa primeira ação é o quê? A intenção. E aí a lei da atração ela vai funcionando. Se você sabe que o que você quer, você começa a estruturar o processo. Então a gente conseguiu ir estruturando. Então o dinheiro saiu em fevereiro, que era quando a gente tinha o último prazo. O vencimento da nossa simulação também era em fevereiro, senão a gente teria que fazer outra. E cada atualização, o valor aumentava e o valor de liberação diminuía. Então assim, as taxas iam ficando maiores. A gente conseguiu um terreno que hoje vale o dobro. A construtora, onde meu pai trabalhava, hoje ele nem trabalha lá mais. Então, tudo foi fluindo para acontecer. A gente conseguiu fazer as coisas de uma maneira... Ficou pesado? Ficou. Teve momentos assim que eu ficava, porque no momento era um sonho só meu. Então, você trazer uma pessoa para o seu sonho é algo desafiador, né? São mentalidades muito diferentes. E eu sempre fui aquela pessoa de querer agir, de ver acontecer. Eu preciso sentir o processo acontecendo. Então, no começo, isso me machucava muito, mas eu não desisti. Falei, eu vou conseguir ter a minha casa. Então, já vai fazer 2 anos que a gente mora aqui. A gente demorou 2 anos para construir por causa desse processo, porque era um sonho só meu. Então, tudo era eu que tinha que correr atrás no começo, até que eu cansei. Falei, não vou correr mais atrás, agora fica por sua conta. E aí ele começou a sentir o processo. Só que muitas das vezes, porque quando a gente financia, a gente paga só juros, né? A gente não tá batendo. Então, isso me deixava chateada, porque fazia 2 meses que a gente tava pagando só juros da casa. Não tava pagando a parcela. E aí agora, hoje em dia, ele entende, fala, nossa, não acredito que a gente demorou tanto tempo. Mas assim, claro que cada pessoa tem o seu processo e eu tentei respeitar da melhor maneira possível, porque por mais que era doloroso, eu fui até onde eu aguentava. Depois eu também não estava aguentando o processo, porque é desgastante. E quando você tem um sonho que é só seu, né, e você junta com mais uma pessoa para sonhar com você, e essa pessoa ainda não tá afim, é algo que você fica assim, meu Deus, eu me sentia culpada. Então eu tive que fazer terapia, tive que fazer alguns processos, porque eu tinha outras questões familiares que eu tive que fazer até a constelação familiar para me ajudar nesse processo. Mas assim, o que eu queria compartilhar era sobre esse livro, que ele foi assim, despertar para mim referente à lei da atração, que ela funciona. E só que a gente precisa ter consciência e entender o processo. Não é assim, eu vou pensar num abacate e ele vai aparecer. Ele vai aparecer de alguma maneira, porque você pôs a intenção. É igual a questão do carro vermelho. Só que a questão não é só você querer pensar, é você pensar e agir.
eu quero isso. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Por que eu quero te dizer isso? Porque quando você pensa e começa a agir, você vai entender o processo. As coisas vão aparecendo, a lei da atração vai aparecendo. Então, que nem eu queria uma casa, eu precisava do emprego. O emprego apareceu. Eu precisava de dinheiro para dar papelada. Eu tava agindo, tinha várias coisas agindo. Então, na hora da época, o dinheiro apareceu, o dinheiro chegou. Então, eu precisava de um terreno. A pessoa certa apareceu. Eu precisava, mas eu sabia onde que eu queria o terreno. Então, já foi mais fácil, porque eles te perguntam onde você quer o terreno. Então, assim, quando você já sabe aonde você quer chegar, o processo vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Põe em ação. Lei da atração, então você tem que agir, tá? Então, coloca no seu coração o seu desejo, né? O que você realmente quer, você acha que é importante para você, escreve num caderno e deixa lá. E aí, depois que você escreve, você começa a fazer a outra etapa da lei da atração, a ação. Então, você fez a lei, escreveu, né? A lei a gente escreve e a atração a gente age. Então, a gente começa a agir e as coisas vão acontecendo. Mas a minha dica de hoje, né, pra gente começar um 2026 maravilhoso começa a agir. Coloca no papel, coloca a intenção e começa a agir. Que logo, logo, tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo. Mas você precisa dar o seu primeiro passo. E se você gostou, né, da conversa de hoje, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Todo mundo que tá chegando no canal, tô muito grata, muito feliz. E assim, muito obrigada mesmo, de coração. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. Se você já passou por alguma experiência assim, de lei da atração, como que foi, o que você já conseguiu conquistar. Muito obrigada, beijos e tchau!